Olha aí a escalação do Zubeldia para o jogo contra o Cruzeiro. Se não ganhar, já era. Vamos comentar muito sobre a situação do Zubeldia no São Paulo. Tem novidade aí no time que a torcida do São Paulo vai gostar. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Cruzeiro. Já a gente fala mais sobre a situação do Zubeldia no São Paulo. Zubeldia que não vai estar hoje na beira do campo para comandar o time do São Paulo, né? Ele foi expulso contra o Galo na semana passada e cumpre a suspensão e hoje contra o Cruzeiro. Quem vai estar na beira do gramado hoje comandando o São Paulo vai ser o Maxi Cubeiras, né? Que é o auxiliar do Zubeldia. O Maxi Cubeiras, tá? Comandando o time na beira do campo, substituindo o Zubeldia na beira do campo, ele tem 6 jogos aí pelo São Paulo, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, tá? Então, números muito ruins. Ele tem mais empate e mais derrotas do que vitórias aí quando ele assume o comando do São Paulo, quando o Zubeldia tá fora. Essa única vitória foi uma das melhores vitórias do Zubeldia no comando do São Paulo. Falo Zubeldia porque ele que é o técnico, né? Apesar dele não estar na beira do campo, o time é do técnico, né? Quem treina, quem escala tudo, aí é o Zubeldia. Foi o 3-1 para cima do Bahia ano passado. São Paulo fez uma baita partida, foi 3-1, fora os ameaços, tá? Foi aquele jogo que teve aquele golaço do Caleri anulado de fora da área. Foi um amasso do São Paulo, parece 4-5, foi um amasso. São Paulo esse jogo. São Paulo jogou muito bem, entendeu? E né, o Caleri fez gol, né, cara? O Ferreirinha fez um golaço naquele jogo, o Luciano fez outro também. Foi uma parte de São Paulo em questão de desempenho, tá? Eu acho que dá pra colocar aí facilmente entre as melhores atuações do São Paulo do Zubeldia, com tranquilidade. O São Paulo jogou muito bem naquela partida aí, tá bom? O que não tá muito bem aí é o São Paulo nos últimos 10 jogos especialmente. Desempenho de Zubeldia no São Paulo é de 36% de aproveitamento nos últimos 10 jogos pelo São Paulo. Olha que bizarro, cara. De acordo com dados do SofaScore, o São Paulo, sob o comando do Zubeldia, venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos. Empatou 5 e perdeu 3. Tá? Então o São Paulo nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, tá? O que dá 36% de aproveitamento. Nesse período, o São Paulo marcou 11 gols e sofreu 12, tá? Então, números terríveis aí do Zubeldia pelo São Paulo, tá, cara? Lembrando que, né, a gente tá falando dos últimos 10 jogos, que é essa temporada, mas o time já vem mal desde o fim do Brasileiro do ano passado. Depois que o São Paulo confirma a vaga na Libertadores, o São Paulo, irmão, para de jogar, teve um monte de jogo terrível no Campeonato Brasileiro, e esse ano também, né, cara, começou lá ganhando do Guarani, aí fez aquele jogo contra o Corinthians, entendeu? Teve aquela boa atuação contra o Mirassol, e depois foi só ladeira abaixo. Só jogos ruins, né, cara? Inter de Limeira, Velo Clube, cara, nossos jogos muito ruins aí. Nos últimos 10, o time tem 36% de aproveitamento, né? Então, números muito ruins aí do Zubeldia e do São Paulo. A gente fala do Zubeldia porque ele é o técnico aí do São Paulo, evidentemente, né? E vamos avançando aí, vamos entrar na pauta do jogo agora de hoje, falando mais sobre o jogo, sobre a partida de logo mais contra a equipe do Cruzeiro, tá bom? Informação do Alexander Vieira. Com a ausência do Caleri, que foi expulso no último jogo e não joga hoje, o Henrique Carlos está entre os relacionados para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Então o Henrique Carlos vai estar no banco de reservas aí hoje. Ele que voltou pro Sub-20, fez alguns jogos no Sub-20, tá? Do time do São Paulo. E vai estar no banco aí do jogo de hoje, tá bom? Agora falando sobre o Rian, tá? Sobre o Rian, porque o Rian pode ser uma das, como é que eu posso falar? Uma das atrações do jogo, podemos dizer assim, porque o Caleri não vai jogar, então hoje ele vai ser o reserva aí imediato, tá? Porque sempre é o Caleri, aí o André é o reserva e o Rian sempre fica como terceiro ali, quase nunca entra. Segundo o Alexander Vieira, o Rian Francisco vai ter minutos contra o Cruzeiro. A expectativa seria dele ter no mínimo 20 minutos dentro de campo. Ele chegou a ser testado no treino, mas não deve começar entre os titulares, tá? Então ele treinou aí, né, em alguns momentos aí entre os titulares, mas o natural hoje é o André Silva começar entre os 11,
tá? Então tá meio que, não vou falar programado, né, mas tem chance de jogar aí pelo menos uns 20 minutinhos do jogo de hoje, como informou o Alexandre Vieira, né? Então vamos ver se ele vai entrar realmente em campo aí. Vai muito também de como tiver o André, né? Por exemplo, o André meteu 2 gols, tá jogando muito bem, aí ele não vai sair, entendeu? Aí pode ser que o Maxi Cubeiras coloque o Rian junto com o André, pode ser que o Rian nem entre se o André estiver muito bem, né? Enfim, vamos aguardar aí, mas tem essa expectativa dele jogar alguns minutos hoje contra a equipe do Cruzeiro, né? Vamos ver se ele vai ganhar oportunidade aí nessa partida, tá bom? Enfim, vamos lá, ó. São Paulo e Cruzeiro jogam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo às 5h30 da tarde, tá? Estamos acostumados aí nos domingos com jogos às 4 da tarde, hoje é 5h30, tá? 5h30 da tarde, a bola rola aí no estádio do Morumbi. Transmissão aí da TV aberta e também da TV fechada. TV aberta na Globo. E o Premiere, que é na verdade nem TV fechada, é o pay-per-view, né, aí, que é do Premiere e vai passar aí para todo o Brasil no Premiere, tá bom? O São Paulo, como já acontece há bastante tempo, tem bastantes desfalques pro jogo, tem alguns jogadores machucados e hoje tem os desfalques dos suspensos. Caleb Zubeldia fora, tá suspenso. O Lucas ainda tá com tratamento, né, no joelho direito. O Oscar com problema na coxa esquerda. Né, o Luiz Gustavo estava internado, né, teve aquele problema que a gente comentou, tá em casa. Já a gente nem sabe quando vai voltar, se é que vai voltar. E tem também o Pablo Maia que fez cirurgia e tá se recuperando. Aí são os desfalques do São Paulo para o jogo de hoje, tá bom? Enfim, segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo é Rafael no gol, aí aqui uma linha de 4, essa aqui também é uma dúvida que a gente tem pro jogo, linha de 4 ou 3 zagueiros, o Arboleda tá fora, tá? Aqui no Globoesporte.com eles colocaram linha de 4, com Ferrares na lateral direita, Alan Franco e Sabino na zaga e Enzo Dias como lateral esquerdo, fechando ali a nossa linha defensiva. Alisson e Marcos Antônio como dupla de volantes, como vencendo, Luciano como meia e lá na frente, né, cara, Ferreirinha por um lado, Lucas Ferreira pelo outro e o André Silva centralizado, tá? Então, não tem aqui muita novidade em relação ao jogo contra o Alianza Lima, né? Tem o André aqui no lugar do Caleri, né? Os dois Ferreira em campo, Luciano em campo, que mudaria aqui mesmo é só o André Silva e o Sabino, né? O resto entrou em campo aí também contra o Alianza Lima na última quinta-feira, tá? Então, tô curioso só para saber se vai ser linha de 4 ou linha de 3, tá? Porque o André Silva vai jogar, não vai ser o Rian, né? E vamos ver também se o Lucas Ferreira vai ser mantido no time hoje, tá? Essa também é uma questão, não dá para garantir também que ele vai ser mantido no time. Vamos ver se o Beldia vai voltar com ele pro banco ou se ele ganha mais uma segunda oportunidade aí, né? Já que ele começou contra o Alianza Lima e jogou muito, muito bem, tá? A expectativa hoje mesmo fica por causa do Rian, como a gente comentou, né? Noite seca, a torcida gostar sobre o Rian. Apesar que muitos vão comentar, pô, o Rian tinha que começar aqui, não sei o quê. Mas eu acho justo o André começar, porque ele é o artilheiro do São Paulo no ano. Ninguém no São Paulo fez mais gol com o André Silva. Então eu acho justo ele começar a partida de hoje aí entre os 11 iniciais, tá bom? O Rodrigo José Pereira de Lima, que é pernambucano, apita o jogo de hoje. De cabeça aqui não tô lembrando dele não, tá? Deve ser algum árbitro jovem aí, né, que a CBF tá colocando para apitar os jogos do Brasileirão. E o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, também pernambucano, é quem vai estar no comando aí do VAR. Como sempre, esperamos sem polêmica, que seja justo aí, né, que vença o melhor, por competência própria, que a arbitragem não decida o jogo, como acontece muito no futebol brasileiro aí, tá bom? Comentamos aí sobre o time do São Paulo, que o Arboleda não vai estar, inclusive eu falei sobre a zaga, né? Falei que tinha duas curiosidades, se vai ser linha de 4 ou linha de 3, e se o Lucas Ferreira vai começar como titular ou no banco. Outra questão é quem começa no lugar do Arboleda, se vai ser o Juan ou se vai ser o Sabino. O Arboleda não vai jogar hoje, tá com sobrecarga, foi substituído no jogo de quinta contra o Alianza Lima e tá fora do jogo de hoje. O Arboleda, cara, tá fazendo uma temporada aí muito boa, tá? Eu vi gente criticando ele aí, acho que
cada um tem direito da sua opinião, né? Democracia, mas eu acho que a temporada dele é muito boa aí. E ele é o jogador do São Paulo que tem mais minutos na temporada e ele vai perder esse posto hoje pro Rafael. Olha só. Arboleda é o jogador do São Paulo que tem mais minutos na temporada. O equatoriano tem aí 1.395 minutos em campo. O Rafael é o segundo jogador que tem mais minutos em campo, com 1.390 minutos em campo. Então o Arboleda tem 5 minutos em campo a mais do que o Rafael, né? Então, como o Arboleda não joga hoje, o Rafael vai ultrapassar o Arboleda aí, né, em jogador com mais minutos na temporada aí de 2025, tá bom? O Rafael foi poupado em 3 jogos, enquanto o Arboleda em apenas 2, tá bom? Olha só, outro número que é importante do Arboleda. O equatoriano tem a maior sequência atual como titular do São Paulo, tendo iniciado os últimos 11 jogos, tá? Então, além dele ser o jogador que tem mais minutos na temporada do São Paulo, ele é o jogador que tem a maior sequência aí, né, de jogos como titular. Talvez isso aqui explique, né? Agora que eu lembrei disso, talvez isso aqui explique o porquê que ele tá com sobrecarga, né? Porque ele não tem nenhum tipo de lesão. A sobrecarga, né? O nome de diz, uma sobrecarga, né? Talvez ele jogou mais do que deveria nos últimos jogos e esse número aqui talvez diz o porquê dessa sobrecarga. Os últimos 11 jogos do São Paulo, ele jogou os 11, tá? Ele começou entre os 11 iniciais aí. Então isso diz muito porque dele ter uma sobrecarga aí, né, cara? Me parece que o Zubeldia põe os jogadores em campo, irmão, e é isso. O Oscar não tá 100%, mas pode pôr em campo que a gente precisa dele. Se machucar, machucou. O Arboleda pode, irmão, 200 jogos como titular, parece que é assim, né? Parece que é desse jeito aí, né, cara? Negócio assim é impressionante, tá? O Arboleda só não jogou em 2 oportunidades. Na vitória contra a Portuguesa, no início do ano, né, que foi aquele jogo do Pacaembu que o Rian decidiu com um golaço no final, e na derrota para o Bragantino, que das piores atuações do São Paulo foi aquele jogo contra o Bragantino com o time reserva. Em todos os 16 jogos, o equatoriano recebeu apenas um cartão amarelo, tá? Então ele tem um cartão amarelo no ano, né, cara? O cara é o que tem a maior sequência de jogos no time, o que tem mais minutos da temporada e tem só um cartão amarelo. Ele é muito bom, velho. Pode criticar ele, né? Como eu falei, cada um tem sua opinião, mas ele é muito bom, velho. Ele é muito bom aí, jogador importantíssimo e vai fazer falta, né? Porque independentemente de quem entrar no lugar dele, Sabino ou Juan, o Arboleda é melhor que os dois, tá? Independente de quem entrar no lugar dele, é inferior ao Arboleda. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. O negócio é o seguinte. O São Paulo enfrentou o Cruzeiro em 16 jogos como mandante na era dos pontos corridos com 20 clubes, tá? Na era dos pontos corridos com 20 clubes, tá? Aí, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro 16 vezes como mandante. O São Paulo ganhou 13, empatou 2 e apenas uma derrota pro Cruzeiro, tá? É impressionante como é que o Cruzeiro aí é um freguês histórico do São Paulo, né, cara? Sempre quando você fala em freguesia, você vai colocar aí Cruzeiro sendo freguês de São Paulo. Já é algo místico, entendeu? Que tem aí do São Paulo com o Cruzeiro. O São Paulo quase sempre ganha do Cruzeiro. Ano passado fizendo 6 pontos contra o Cruzeiro no Brasileirão, né? Foi 1-0, se não me engano, no Morumbi, né? E 1-0 também lá com o William Gomes fazendo um golaço, jogou muito aquele jogo, então o São Paulo tem uma mística aí contra o Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje, né? Repetindo o que eu falei nos outros vídeos, Cruzeiro que não ganha de ninguém, né, cara? Nos últimos não sei quantos jogos ganham só, técnico lá pressionado, os caras não ganham de ninguém, tá? Tomou 3 do Inter no último jogo, perderam os 2 jogos sul-americanos, os caras não ganham de ninguém, tá? Aí o que acontece? A principal questão pro jogo de hoje é a situação do Zubeldia. Comentamos no vídeo de manhã a informação que o Arnaldo trouxe, ele foi o primeiro a trazer essa informação, né, visando o jogo de hoje contra o Cruzeiro, que se não ganhar, tem muita chance aí, né, uma chance bem alta do Zubeldia ser demitido. Aí depois que o Arnaldo trouxe a informação, o blog do São Paulo trouxe a informação que vai na mesma linha e o Gabriel Sá também trouxe a informação que vai na mesma linha, tá? Então, além do Arnaldo, outros jornalistas aí, né, que acompanham o São Paulo,
trouxeram também a informação que vai aí na mesma linha, que vai no mesmo caminho, tá? O Gabriel Sá colocou aqui, ó. Nas últimas horas, caíram alguns elos da corrente de apoio do trabalho do Zubeldia. Um resultado ruim, somado a um desempenho ruim neste domingo, pode significar uma mudança no comando técnico do São Paulo. Essa, nas últimas horas, imagino que deve ser da reunião que teve da Independente para cá, né? Porque o Arnaldo traz essa informação, né, de que se não ganhar ele pode ser demitido. Ele trouxe informação depois que acabou a reunião da Independente, que é a organizada de São Paulo, ontem no CT. Né? Ontem teve a reunião da organizada, né, com a diretoria, alguns da diretoria, né, porque o Arnaldo trouxe informação que não estava todo mundo da diretoria lá na reunião, não estava todo mundo no CT. Conversou com alguns jogadores também e com alguns da comissão técnica. Então, imagino que alguns alguns elos, né, que o Zubeldia tinha de apoio tem a ver com a reunião, né, que aconteceu ontem no CT da Barra Funda. Então, rapaziada, é isso, tá? E o Arnaldo ontem trouxe a informação, né, completando, que ele falou que o seguinte: não é nem se perder, se empatar mesmo, a gente sabe que o estádio vai vaiar, vai xingar, então mesmo com empate, tem grande chance de ser demitido. A questão hoje, irmão, é ganhar ou ganhar. Se não ganhar, já era. Talvez o Zubeldia nunca tenha chegado tão pressionado igual chegou hoje, tá? Porque hoje, irmão, o fio hoje é não ganhar, tá? Se não ganhar, acabou. É bem simples. E acho que ele nunca chegou nessa situação, né? Ah, se não ganhar hoje, acabou. Nunca aconteceu isso. Hoje é a primeira vez, né? Como eu já falei no vídeo de amanhã, eu vou repetir. Eu, de qualquer forma, vou torcer pro time ganhar, tá? Não vou torcer pro time perder pro técnico, vou torcer pro time ganhar. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.